Galera, começando mais um vídeo pro canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouco de como que é feito uma avaliação fisioterapêutica, né, do paciente quando ele chega no consultório a primeira vez, né? Ali como que é feito a anamnese do paciente. Para entender melhor, a anamnese nada mais é do que um diálogo que você vai ter com o seu paciente, né? É aquela primeira conversa ali, o primeiro contato com o paciente. Na qual o profissional ele vai buscar entender a história da doença, né, atual do paciente e também seus sintomas e os fatores, né, que contribuem para a sua condição de saúde. E também a anamnese ela auxilia no diagnóstico preciso, né, do paciente e também auxilia para traçar um plano, né, mais adequado para o paciente. Então, como eu falei para vocês, ali aquela primeira conversa, você vai fazer várias perguntas, né, puxar bastante informações, né, do seu paciente para você poder entender ali a queixa dele, né, e poder traçar os objetivos, né, de condutas para ter um plano, né, de tratamento adequado. Então, ali de primeiro contato, né, o paciente chegou no consultório, estou falando assim, estou falando do jeito que eu faço aqui, né, no meu consultório, tá bom? A minha ficha de avaliação, né, de como que eu faço. O paciente chega aqui no consultório, antes de iniciar a anamnese, a avaliação do paciente, eu vou fazer ali um pequeno cadastro, né, do paciente, né, onde vou colocar o nome, o CPF, a idade, data de nascimento, o estado civil do paciente, o endereço, né, a profissão, que é muito importante também, porque às vezes a queixa do paciente está relacionado, né, à função do seu trabalho, né? Então, colocar a profissão do seu paciente é muito importante. E também o nome do médico, né? A escolaridade também, e uma breve cadastro ali, né, para ter as informações, né, do paciente. O contato dele também é muito importante, né? É bom sempre pegar o contato do paciente, né? Se ele for casado, pegar o do cônjuge também, né? Porque caso aconteça alguma coisa com o paciente, né? Tem outro número para poder ligar, né? Do cônjuge, ou se ele for solteiro, pode ser da mãe ou do pai, né? E essa parte é um pequeno cadastro, né? Do seu paciente, as informações. E a gente vai para a anamnese do paciente, né? Que a anamnese ali começa já perguntando qual é a queixa do paciente, né? Do seu paciente. Você vai perguntar, João, qual é a sua queixa? O que que te traz? O que que fez você a chegar até a mim aqui no consultório? O que que você está sentindo? Qual é a sua queixa hoje? E ele vai te relatar. Olha, eu estou com uma dor no ombro. Quando eu estou em casa, vou fazer movimento, né? Vou pegar alguma coisa no armário, vou levantar o braço, meu ombro dói muito. Então, isso é uma queixa, né, que o paciente está relatando. Então, é uma queixa que levou, né, ele até você para você poder resolver para ele essa dor. E logo após a anamnese, né, a queixa principal, você vai perguntar a história da doença pregressa, né? Quando foi que começou? Lá do início, né? João, me conta quando que começou essa dor no ombro. E aí você vai perguntando, né? Como é que foi, quando surgiu, ele vai te falando. Às vezes o paciente ele começa meio tímido um pouco, mas você vai puxando, né? Você vai investigando, vai perguntando, ele vai se soltando, né? E você vai anotando tudo, né? Começou lá em 2020, eu estava pegando um peso, tal. Você vai anotando, você vai perguntando e ele vai relatando desde quando surgiu essa dor, né? E você vai estar escrevendo tudo para poder depois estar estudando o caso dele, né? E depois que ele te falar da doença pregressa, né, de quando surgiu, você vai fazer
a investigação o histórico, né, da doença atual, né? Olha, seu João, e hoje? Como é que está? Hoje você consegue fazer as AVDs? Tem dificuldade? Você sente desconforto? Como que é? Ele vai te falar, né? Como é que é hoje, como ele se sente, como que ele está, né? Com essa queixa dele. Então você vai anotando, né? Ele vai falar, hoje não consigo levantar o braço, tenho dificuldade para fazer tal função, deixei de trabalhar. Então você vai, né, anotando tudo que ele vai te falar sobre a doença atual. Depois o tópico é da história socioeconômica, né, que é muito importante. Se ele pratica algum esporte, né, se ele faz algum lazer, né, se ele tem uma boa alimentação, se ele faz a ingesta de água, né, adequado. Então você vai perguntar porque esse tópico também influencia, né, porque se ele for uma pessoa sedentária, né, não pratica nenhuma atividade física, nenhum esporte, então o sedentarismo também é um dos fatores que contribui, né, para aumentos de dores, né, no nosso corpo. Então é muito importante o tópico de história socioeconômica. E logo após tem a história familiar, né? Olha, seu João, alguém da família tem também essa patologia, né? Então você vai perguntar se tem alguém da família que também tem a mesma patologia que o seu João, né? Ele vai te falar, né? Não, somente eu, tá? O que estou sentindo. Então na minha família não tem, né? Meu pai não tem, minha mãe não tem. Então é muito importante também, porque às vezes pode ter alguma patologia, né? Que pode ser hereditária, né? Então ali você já perguntando se tem alguém da família, né, que já passou por isso, que tem também isso, está sofrendo com isso. Então você já pode estar relacionando, né, algumas doenças hereditárias. E logo após também os exames complementares, né? Você vai perguntar, olha, seu João, você fez algum exame, né, algum exame de imagem, algum tipo de exame, e aí ele vai te falar se sim, né? Você marca que sim. E se ele fez e não trouxe na avaliação, pede para ele trazer na próxima sessão, né? E você dá uma olhada, né? Para ver como é que tá. Avalia ali, né? Pelo exame. O exame ali não vai dar o diagnóstico, né? Mas é só para complementar, né? Na sua avaliação. Vai perguntar também se tem antecedente cirúrgico, né? Se ele já fez alguma cirurgia, né? E ele vai te falar se já fez, se não fez, se fez, qual foi o tipo de cirurgia, né? Porque às vezes o paciente tem alguma queixa e ele fez alguma cirurgia que pode estar relacionado, né? Fez uma cirurgia há 5 anos atrás e hoje, né? Essa cirurgia pode estar relacionado, né, a essa queixa que ele está apresentando hoje. Então é muito importante estar colocando aqui se o paciente fez cirurgia ou não. O próximo tópico, o uso de medicamentos, né, que também é muito importante perguntar se está fazendo uso de alguma medicação, né, tanto para a sua queixa da dor, como para outras patologias, se ele tiver, né, tipo hipertensão, o diabetes. Então, perguntar, olha, seu João, hoje você faz o uso de alguma medicação? Aí ele vai te falar, sim, eu faço medicação, né, tô tomando um anti-inflamatório, um analgésico, tô tomando antibiótico, eu tomo todo dia para pressão alta, né, eu tomo para diabetes. Então você vai anotando. Porque às vezes também alguma medicação pode estar relacionado à queixa do paciente, né? E antes de tudo, pessoal, antes de você estar fazendo aqui, né, as perguntas, coletando as informações importantes, a sua avaliação já começa desde o paciente lá chegar na porta, né? Quando você vai cumprimentar o paciente na recepção, então ali a sua avaliação já começa a ser realizada, né? Você vai fazer a inspeção do paciente, ver se ele chegou com alguma
órtese, né? Ou alguma prótese. Então, se ele está chegando com... como é que ele está deambulando, se está claudicando, se não. Então, ali já começa, né, a sua inspeção, né, no paciente. Porque aí, quando chegar aqui na avaliação, você já vai, né, saber que o paciente chegou deambulando corretamente, sem claudicação, ou chegou claudicando, né, ou chegou com uma órtese, né, uma muleta, ou com uma bengala. Então, você vai colocar tudo que você vê no paciente, né? Quando ele chegar ali na recepção, então você já vai fazer ali a avaliação do paciente. E o exame físico, né? Que é ali colocar o peso do paciente, porque também é importante, porque às vezes o sobrepeso, né, pode estar colaborando, né, para aquela dor, né, na articulação. Então é muito importante colocar a altura também, o IMC do paciente e os sinais vitais também, que é muito importante você colocar os sinais vitais na sua avaliação, né, para você saber como é que estava, né, a pressão do paciente no dia da avaliação. Então você vai colocar a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, a temperatura e a saturação do paciente. São os dados muito importantes, né, porque durante os atendimentos, você vai decidir se vai todo atendimento fazer o registro, né, dos sinais vitais. E eu costumo sempre fazer aqui no consultório, né, para estar acompanhando a saúde do paciente. Então eu sempre faço todo o atendimento e eu sempre coloco, né, para ter um respaldo ali de como que o paciente está, né, de saúde, como que está a pressão. Se é um paciente hipertenso, então eu tenho que pegar todo atendimento a pressão arterial dele, porque se a pressão dele estiver alta, não tem como a gente fazer o exercício naquele momento, né, porque ali pode aumentar mais ainda a pressão do paciente. Então esses sinais vitais é muito importante para poder começar o seu atendimento. E ali, como eu falei, né, logo após os sinais vitais, você vai fazer a inspeção do paciente, né? Você vai olhar como está o paciente, né? A estrutura do paciente, se o paciente tem alguma mancha na pele, se o paciente tem muita massa muscular ou pouca, se tem alguma deformidade, se tem cicatriz, né? Então, você olhando para o paciente, só de conversar aqui, né, você já vai conversando e olhando para o paciente, né, como é que está. Porque logo o próximo tópico, que é a palpação, aí sim você vai avaliar, né, no toque ali mais de perto, né, você vai palpar, ver se está tendo trofismo, né, tônus muscular adequado, né, como é que está ali aquela musculatura, aquela pele, se tem rubor, né, então é muito importante também, se tem rigidez, né. Depois tem a avaliação da intensidade da dor, né, você vai ter uma escala visual analógica, que é EVA, que ela vai de 0 a 10, né, de dor. Você vai perguntar, olha, João, essa dor no ombro, de 0 a 10 está a quanto? De 0 a 2 é leve, e de 3 a 7 é moderada, e 8 a 10 ela é intensa. Ele vai te falar, olha, essa dor tá a 7. Então você vai olhar na escala, né, tá 7, então ela é considerada intensa, né? Então você vai saber ali que a dor do paciente está intensa, né? Uma dor ali insuportável, tá doendo muito. Então ali já te auxilia, né, ali no primeiro tratamento, né, que você vai fazer. Então se ele está sentindo muita dor de início, então você pode fazer uma analgesia, né, para diminuir mais essa queixa do paciente de dor e depois começar a fazer outras condutas, né? Então você vai colocar, paciente relata grau 10 de dor na escala EVA. Aí você vai perguntar o local, né? Como ele já vai falar na queixa, que é dor no ombro, você coloca ombro direito. A característica da dor, olha, seu João, essa dor é como? Ela tem queimação, ela é pontada, ela irradia. Aí ele vai falar, não, é mais aqui nessa região, né? Às vezes ela fica dando uma fisgada, pontada, então você vai colocar essa característica, né, da dor que seu João está relatando.
e quando ocorre, né? Seu João, essa dor ocorre quando? Ela é só na parte da manhã, na parte da tarde, ou é o dia todo? Ela tem pausa, tipo, tem um determinado tempo durante o dia, ela aparece, depois some, ou ela é contínua, persistente, ela sempre fica doendo o dia inteiro e até a noite, como que é? Aí ele vai te falar, não, de noite não dói tanto, né? Dói mais na parte da manhã, quando eu levanto, né? Então ele vai te contar quando é que ocorre mais essa dor no ombro dele. Aí você coloca. E depois você vai fazer, né, a avaliação da mobilidade articular do membro, né, que você vai avaliar. Como o João está com a dor no ombro, então a gente vai avaliar a mobilidade do ombro, né, da articulação do ombro. Você vai falar para o seu João fazer todos os movimentos, né, que a articulação do ombro permite fazer, que é abdução, extensão, flexão, tudo. E você vai ver qual mobilidade, né? Qual movimento que ele tem dificuldade de fazer, alterar qual a angulação que ele tem alteração, e você vai mensurar, né, e colocar aqui. Você vai usar o goniômetro, deixa eu pegar aqui, ó. O goniômetro, né? Depois, mais na frente, você vai só colocar aqui na mobilidade, né? Tipo, seu João apresenta alteração na mobilidade de extensão. Aí você coloca. Que aí depois, lá na parte da goniometria, você vai usar o goniômetro, que eu vou chegar agora. Depois da mobilidade articular, você vai fazer a mensuração do grau de força muscular do membro, né, que você está avaliando. Como é no ombro, então você vai fazer o grau de força do ombro. Você vai fazer das musculaturas, né, os movimentos, tipo, você vai fazer, né, a avaliação de força em extensão do paciente. Você vai fazer ali extensão, né, fez, não conseguiu, aí você coloca. É de 0 a 5 e você vai colocar de extensão, de flexão, ele consegue, né? Então, você vai fazer a mensuração ali do grau de força do paciente, de toda a amplitude de movimento dele. E a parte da goniometria que eu falei, né? Você vai fazer todos os movimentos e vai usar o goniômetro, né, para mensurar as angulações que aquela articulação consegue realizar, né? Se tiver alguma alteração em algum determinado, em algum movimento, né, em alguma amplitude, você vai relatar, né, você vai mensurar e vai colocar. Paciente, coloca aqui, na flexão, paciente não consegue realizar amplitude de 180 graus, lado direito. Então, para colocar direto, o lado direito você consegue fazer 180 graus, lado esquerdo, que é o comprometido, vamos supor, até 90 graus. Então, para você saber, né, que aquele lado ali está comprometido, você precisa ganhar amplitude de movimento para chegar a 180 graus. E a parte dos testes especiais, né, teste específico, né, se o paciente está com a queixa no ombro, você vai fazer os testes, né, para ombro. Diagnóstico fisioterapêutico, você vai colocar, né, com base a essas informações, você vai colocar o seu diagnóstico, né, fisioterapêutico. Tipo, diminuição da ADM, né, o paciente não consegue fazer uma flexão até 180 graus de ombro, então ele tem uma diminuição da ADM. Fraqueza muscular. Estou dando só um exemplo, né? Você vai caprichar no seu diagnóstico fisioterapêutico. Então, você vai colocar todo o diagnóstico ali que você vê que o paciente apresentou. Como eu falei, né? Dor no ombro, diminuição de ADM, fraqueza, essas coisas assim, tá bom? E depois você vai, com base nos dados que você coletou, você vai traçar os objetivos de tratamento. O objetivo de tratamento você vai fazer ali com base no seu diagnóstico fisioterapêutico, né? Se você colocou lá no diagnóstico, o paciente tem dor, então no objetivo, né, você vai intervir
ali com base você colocou no diagnóstico, tipo, você colocou dor, então no objetivo você vai colocar diminuir o quadro álgico. Se você colocou no diagnóstico diminuição da DM, então você vai colocar no objetivo aumento da amplitude de movimento. Se você colocou no diagnóstico fraqueza muscular, no objetivo você vai colocar aumento da força muscular. Então, entendeu? O objetivo que você quer ganhar com o paciente, né? E ali nas condutas, por último, é o plano de tratamento que você tem ali com o paciente, né? Se você, no objetivo você colocou ali diminuir o quadro álgico, nas condutas você tem que colocar, né, qual é o tratamento que você vai usar para diminuir o quadro álgico do paciente. Tipo, você colocou no objetivo dor, o paciente tem dor, então na conduta você vai colocar para diminuir o quadro álgico, uso do TENS e mobilização passiva, grau 1. Se você colocou aumentar a DM do paciente, você vai colocar, né, exercício de mobilidade articular. Aí você vai colocar como que vai ser a conduta, né, de tratamento com seu paciente, com quais aparelhos você vai utilizar, quais exercícios que você vai utilizar, né. Esse é o modelo de ficha de avaliação que eu uso, né, na ortopedia aqui no meu consultório. Então você pode estar fazendo do seu jeito, né, a sua ficha, você pode personalizar do seu jeito. Essa minha aqui eu personalizei, então você pode estar personalizando também. E é isso, é uma ficha, né, com os tópicos, né, muito importantes que eu decidi colocar, que eu vejo que é importante para mim. E eu decidi colocar para mim estar fazendo a avaliação do meu paciente e sempre deu certo até hoje aqui no meu consultório. Então, se você gostou dessa dica, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alguma pessoa que você sabe que precisa ver essa ideia. Então, e é isso aí. Até o próximo vídeo.